Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se fala muito isso, que o ser humano tem um livre-arbítrio. Muitas religiões, inclusive o espiritismo, prega muito que nós temos o livre-arbítrio. Então vamos entender um pouquinho disso. Vamos ver como é que isso está ligado a palavras como determinismo, fatalicismo, karma. Vamos tentar relacionar isso, deixar um pouco mais fresco na nossa mente essas diferenças. Meus irmãos, se nós formos por dicionário e olharmos o significado de livre-arbítrio, nós vamos encontrar assim como definição: livre vontade, escolher segundo a sua própria vontade. Ou seja, traduzindo, livre-arbítrio é ter a liberdade de escolha. É ter liberdade de escolha. E o livre-arbítrio, ele é um atributo essencial do espírito. Sem ele, nós não seríamos individualizados. E, portanto, nós seríamos simplesmente marionetes na mão de algumas leis, de um determinismo, de um ser, na mão de Deus. Nós não seríamos responsáveis pelas nossas atitudes, nem as boas, nem as más. Nós seríamos como animais que agem obedecendo, né, os seus instintos de sobrevivência e reprodução. Se bem que algumas vezes a gente para observar, a gente pensa que muitas vezes nós exteriorizamos parte desse instinto na maior parte das nossas vidas como humanidade, né? E veja então que os animais, eles não têm livre arbítrio. Portanto, eles não são responsáveis pelas atitudes. Eles agem pelo instinto que eles têm. Eles não conseguem, pela consciência, diferenciar uma atitude boa de uma atitude ruim. Não passa pela escolha, pela consciência desses nossos irmãozinhos. Eles não são responsáveis pelas atitudes, não é? Se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio, nós estaríamos submetidos a um determinismo divino. Uma simples peça, uma máquina nas mãos do Criador. Graças ao livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escrever a nossa própria história. No entanto, irmão, aí que está algo muito importante. Com essa capacidade de escolher o que eu quero, isto também vem uma grande responsabilidade. Ele nos coloca o livre-arbítrio também como responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Que nós colheremos o que plantarmos. Então, se nós tivéssemos que nessa primeira parte buscar uma definição completa de livre-arbítrio, espiritualmente falando, seria a liberdade de escolha, só que também vinculada às responsabilidades pelas escolhas. Então, fisicamente, digamos assim, estamos, na verdade, vivendo a lei de causa e efeito. Que toda causa, que toda ação que eu vou praticar, eu vou colher. Eu vou ter uma consequência dessa ação. Ou desse pensamento também. Nós já estudamos, né? Que o pensamento é uma força muito poderosa. E as escolhas que nós fazemos graças ao livre-arbítrio, ela vai se depurando à medida que nós vamos evoluindo em inteligência e em moral. Muitas das escolhas que nós fizemos em outras reencarnações, lá na época das cavernas, Idade Média, são diferentes das escolhas que nós fazemos agora, pelo menos a maioria delas, graças ao nosso aprendizado. E à medida que nós vamos evoluindo cada vez mais, nós vamos conseguindo mais claramente diferenciar o bem do mal, o que é certo do que é errado, a felicidade da tristeza,
nós vamos nos aproximando mais perto de Deus, mais perto do Criador. Agora, irmãos, olha essa pergunta que eu faço para vocês, espiritualmente falando. O livre-arbítrio, ele é absoluto ou ele é relativo? Ou seja, o nosso poder de escolha, espiritualmente falando, ele é amplo, indefinido, ou existe um limite para o nosso livre-arbítrio? Ele é absoluto ou ele é relativo? O que você acha? Ele é relativo, irmão. Ele é relativo. Nós podemos matar, abortar, roubar. Podemos. No entanto, o livre-arbítrio está submetido às leis divinas. Por exemplo, algum espírito pode deixar de existir? Eu não quero mais existir, pela minha vontade eu vou desintegrar. Não vou, não tem como. Até os nossos equívocos em relação ao suicídio, né? Achando que nós somos simplesmente essa vida material, após o ato do suicídio, a morte do corpo físico, nós somos surpreendidos do outro lado de que a vida continua, que eu vou colher as consequências dessa atitude. Então veja que não é possível nenhum espírito decidir que não vai mais existir. Isso barra numa lei divina. Algum espírito escapa às leis de causa e efeito estabelecido pela divindade? Também não, irmão. Também não. A gente pode parecer que, né, algumas atitudes que muitos dos nossos irmãos estão cometendo ficam impunes. Pode ficar impunes as leis do homem, mas não as leis de Deus. Né? Quantos e quantos irmãos equivocados em atitudes, irmãos políticos, irmãos que estão matando em guerras, serão muitas vezes surpreendidos no plano espiritual pelas consequências das atitudes, das escolhas que tiveram. Talvez aos nossos olhos passa para nós que não existe, né, a justiça como nós queremos. Mas do lado espiritual a coisa é diferente. Um espírito, irmão, ele pode até decidir não evoluir, ficar estacionado, não fazer nada nessa vida, ou deixar para a próxima. Posso. Mas o espírito não regride. Não regride. Ou seja, os valores espirituais conquistados verdadeiramente, eles não se perdem. Mostrando mais um exemplo dessa relatividade do nosso livre-arbítrio. Fazendo uma comparação, é semelhante a uma criança que tem uma certa liberdade relativa dada pelos pais dentro de casa. No entanto, eles não podem dirigir, cozinhar, mexer com facas, não é? É uma liberdade relativa. Você quer ver outro exemplo que encaixa perfeitamente nisso? Semelhante ao controle da nossa respiração. Até certo ponto, eu decido, a minha vontade decide como eu quero respirar. Se eu quero respirar mais, né, com maior frequência, com menor frequência, mais rapidamente, mais vagarosamente. Só que chega um ponto, irmão, que eu não decido mais. Por exemplo, alguém consegue se matar prendendo a respiração? É possível uma pessoa se matar, prender a respiração? Quero morrer agora. Amigo, por mais forte que essa pessoa seja, chega um momento que o nosso sistema nervoso fala, chega, solta o ar, você não manda mais. Ninguém consegue se matar prendendo a respiração. Certo? Aí nós tivemos um encontro passado sobre a influência que os espíritos têm nas nossas vidas, que vale a pena trazer uma pergunta em relação a esse tema, juntando as duas coisas. Nós vimos que nós sofremos influenciação espiritual de todos os tipos, inclusive negativas, certo?
E a pergunta é, uma pessoa que passa por uma influenciação espiritual negativa, ela possui ainda o livre-arbítrio dela? Ela possui livre-arbítrio ou não? Olha, é marionete dos espíritos que estão influenciando. Amigos, nós vimos que os espíritos podem nos influenciar através dos nossos pensamentos, dando ideias e sugestões. Não esquecemos que quando isso ocorre é porque nós nos colocamos na mesma sintonia deles, tanto para os bons quanto para os menos esclarecidos. No entanto, a decisão de levar em conta as sugestões que estão passando pela minha cabeça, a decisão é minha. Passa pelo controle da minha vontade, ou seja, do meu livre-arbítrio. Então aquela história, eu fiz isso porque eu estava com o espírito me atormentando, eu fiz aquilo, aquela coisa, a culpa é do diabo, do demônio, meu amigo. Nós abrimos a porteira, entramos em sintonia. A sugestão vem. Quem decide tomar ou não essa sugestão sou eu, não é? Olha novamente também essa diferenciação do que é nosso, do que não é nosso, e do que passa pelo meu controle e do que não passa pelo meu controle. No caso da influenciação, posso ser influenciado, mas a decisão é minha, certo? Irmãos, e quando a gente fala muito em livre-arbítrio, muito se confunde com determinismo. Existe destino, predestinação, sorte ou azar? Se eu sou livre, como explicar as provas e dificuldades que nós encontramos na vida? Às vezes nós já nascemos numa família com dificuldades, nascemos com defeitos físicos, nascemos numa condição social ou econômica que traz bastante dificuldades. E o livre-arbítrio? A gente já não nasce com destino pré-programado, nasci naquela família, nasci naquela condição, nasci com aquelas deformidades? Não existe destino, predestinação. Cada um de nós constrói o próprio futuro através das nossas ações e pensamentos. Nós escolhemos e determinamos os nossos caminhos. O que existe são consequências das escolhas que nós fizemos, boas ou más, em outras reencarnações, quando nós já nascemos numa certa situação de início de uma nova reencarnação, e que reflete, né, as situações, a forma de aprendizagem, tudo isso para mim. Devido às minhas escolhas ruins ou boas que eu tive em outras vidas, nessa reencarnação, eu vou ter que passar por novas lições. Eu estou submetido às leis de causa e efeito. Às vezes o que eu pratiquei numa reencarnação, eu não colhi na mesma reencarnação, né, os frutos bons ou ruins das sementes que eu plantei. Às vezes eu não sofri as consequências ainda dos meus atos praticados. E às vezes ela vem numa próxima reencarnação. Ela vem numa próxima reencarnação. E aí que a gente tem que dizer uma coisa, não como castigo, gente, mas como forma de aprendizagem. De maneira resumida, nós colhemos as consequências das ações que nós praticamos, tanto para o bem quanto para o mal. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, como aprendizagem. Se ontem, numa outra vida, eu já comentei isso com vocês em outras exposições, se eu tive condições financeiras propícias, mas eu usei o meu dinheiro somente para o mal, o meu poder para coisas ruins, às vezes numa outra reencarnação eu tenho a oportunidade de nascer numa situação econômica mais simples, para poder valorizar o trabalho honesto, trabalho digno.
Se ontem eu fui uma pessoa muito apegada ao meu visual, uma pessoa bonita, uma pessoa que usou essa beleza para infidelidade, construindo sentimentos ruins com outras pessoas através do abandono, através de olhar somente a minha parte física, não minha parte também interna. Às vezes, numa outra vida, eu venho com uma vestimenta não tão bela, mas para poder também aprender a valorizar as coisas, qualidades espirituais internas. E assim vai. E muitas vezes, quando nós encontramos dores nessa caminhada, é pela nossa própria consciência, pelas faltas que nós cometemos, pelas nossas escolhas. No mundo espiritual, amigos, quando há reencarnação, ela pode ser compulsória ou não. Como compulsória? Quer ver? Olha outra situação do livre-arbítrio relativo. Existem muitos espíritos no plano espiritual, que não desejam reencarnar. Não desejam. Estão lá, vivendo aquela situação, menos esclarecidos, ainda muito voltados para o mal e não querem. E a divindade, né, os espíritos superiores, os mensageiros, mesmo eles não querendo, reposicionam eles em novas reencarnações para aprender. É um aluno dizendo, uma criança dizendo, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola. Mas o que o pai e a mãe faz? Envia o filho para a escola. Não tem que você querer, você tem que aprender, você tem que evoluir. Olha a relatividade novamente. Reposiciona esses irmãozinhos, eles não têm escolha. Para quê? Para aprender. Senão não avança. Senão não avança. Eu vou reencarnar para enfrentar, eu sei que eu vou enfrentar dificuldades, todo lado espiritual, eu sei como é que eu vou ter que reencarnar, o que eu vou ter que enfrentar, eu vou colher as consequências, eu fiz cagada, eu não quero reencarnar. Misericórdia, amor de Deus, Ele é pai, Ele é mãe, você não quer ir para a escola, filho, mas você tem que ir, sinto muito. Você tem que ir para a escola. Agora, existem situações também que a reencarnação, quando o espírito já está mais consciente, e está trabalhando para evoluir nas colônias espirituais, ele entra até, é consultado e ele é levado em conta situações que ele mesmo escolhe para viver na próxima reencarnação. Então existe até em departamentos em colônias espirituais, quando eu vou reencarnar e tenho consciência que eu tenho que reencarnar e eu quero fazer isto, me consulta, olha, acho que eu estou pronto para vencer isso aqui, eu estou pronto para atuar sobre isso, eu estou pronto para aprender essa lição. E às vezes nós somos reposicionados em situações não como destino, mas situações que nós aprenderemos novas lições. E às vezes isso que eu estou sofrendo agora, ou essa dificuldade, isso que eu estou condenando agora, a família que eu vivo, com as pessoas que eu vivo, o emprego que eu tenho, a situação física que eu estou condenando, às vezes eu até pedi essa situação antes de reencarnar, para que eu pudesse aprender novas lições. Às vezes nós escolhemos, não é? Outra coisa que nós precisamos também entender é a questão do fatalicismo. Muito se usa karma. É o meu karma, estou vivendo isto porque é o meu karma viver isso. E existe uma confusão muito grande dessa palavra. A ideia do karma, né, que não é uma coisa que é muito utilizado no hinduísmo, no budismo também, a gente precisa tomar bastante cuidado, nós espíritas, para não transformar isso num fatalicismo que não tem como modificar. Muitos espíritas, inclusive, usam a palavra karma numa situação de uma ideia que jamais pode ser modificado. Não é? Comentários muitas vezes equivocados que parece que Deus está aplicando com nós a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Se você matou alguém em outra vida, você será morto nessa vida. E só falta falar, olha, se você matou alguém com um tiro, você vai ser morto com um tiro. Gente, precisamos parar com isso. Precisamos parar com isso. Isso não existe. Isso não existe. Né? Só falta também dizer que se você matou a pessoa, é a mesma pessoa que vai vir te matar agora.
cria uma ideia de um fatalicismo divino. Entendeu? Que Deus vai te fazer reencarnar de um jeito e você não pode fazer nada para mudar isso. Isso é castigo. É colocar uma qualidade de inquisitor, de carrasco em Deus, que não existe. Se fosse assim, Deus estaria indo justamente com as suas próprias qualidades de amor, de perdão, de misericórdia. Kardec perguntou no Livro dos Espíritos: pode o homem mudar a ordem dos acontecimentos? Eles respondem: sim, pois o homem ele é construtor do seu destino. Pode modificá-lo tanto para melhor ou para pior. Chico tem uma frase que eu adoro muito, que ele diz assim, ó, que liquida esse fatalicismo. Ele diz assim que toda vez que a justiça divina, nos procure para acerto de contas, se a justiça nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Nós comentamos sobre isso quando nós falamos sobre misericórdia e justiça divina. É isso, gente. O que importa? O que importa, irmão, é se a lição já foi aprendida, querido. O que importa é se a lição já foi aprendida. Certo? É a mesma coisa que chegar um filho, nosso filho chega para nós e fala assim: pai, eu cometi um erro, olha, eu realmente fiz isso aí e estou arrependido, estou confessando o erro. Aí a gente pega, porque ele confessou o erro, a gente dá uma surra nele. Meu amigo, o que eu mostrei para ele? Que eu sou mais forte que ele? Lógico que eu sou mais forte que meu filho, minha criança. Você entendeu? Então não tem sentido a punição se a lição já foi aprendida. O castigo, às vezes, entre aspas, castigo, né? A dificuldade que eu deveria passar é para que fizesse com que eu aprendesse a lição. Mas se eu aprendi a lição sem precisar passar pela dificuldade, pela dor, por que eu tenho que passar pelo sofrimento se aquilo iria me ensinar a lição que eu já aprendi em outro caminho? Não tem sentido. Então, é incoerente. Alguém que se arrepende, o filho que chega para o pai, eu dou uma surra nele. E se Deus fosse dar todas as surras pelos nossos erros? Gente, às vezes nós encarnamos e como por aprendizagem, ó, não castigo, a gente tem que passar muitas vezes por situações que não são nada agradáveis. Porque como nós somos ainda alunos rebeldes, às vezes é necessário um pouco mais de chacoalhão, de um pouco mais de trabalho intenso para que a lição seja aprendida. Mas às vezes quando a gente reencarna, nós podemos modificar as nossas atitudes na nossa reencarnação. Pelo conhecimento de uma religião, pela orientação dos pais, da escola, dos professores, e assim vai. E às vezes eu aprendi mais pelo amor, por coisas boas, que aquela atitude que eu estava praticando em outras reencarnações, aqueles hábitos, estavam equivocados e eu mudo. E às vezes eu não tenho que passar pelas dificuldades. Olha alguns exemplos. O Chico tinha um irmão que ajudou muito o Chico no começo, no centro espírita. O irmão dele, ele desencarna e Chico fica muito chateado. Comentando com Emmanuel, Emmanuel fala assim para ele que Chico, que o seu irmão desencarnou agora, te deixou, mas ele recebeu, na verdade, por merecimento dele, ele recebeu, na verdade, um presente ao desencarnar agora. Porque fazia parte da programação de aprendizagem dele, passar por situações de doenças extremamente difíceis, que não tinha mais cabimento isto,
Porque toda a dedicação, a ajuda que ele deu, né, em todos esses anos ao seu lado, né, cobriram a multidão de pecado. Entende? Existia também o fato, né, entre os espíritos dizendo que uma mulher muito caridosa, que era uma dirigente de um centro espírita, desencarna com 60 anos, vítima de um atropelamento. E o marido, assim, muito inconformado, né, também espírita, ajudava a mulher no centro. Uma sessão mediúnica, ele recebe uma mensagem dizendo que aquela desencarnação era um merecimento daquela mulher por todo o trabalho que ela havia feito, por ter conseguido aprendido lições de maneira diferente. Porque estaria na programação de aprendizado dela ela passar por uma invalidez por mais de 10 anos. E não foi necessário. Ela aprendeu as lições de algo, né, por uma maneira diferente. Pelo trabalho, pelo amor ao próximo, pela dedicação aos outros. Entende, irmãos? Como fica claro que Chico disse: toda vez que a justiça divina nos procure para acerto de contas e nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista de retorno. É isso, irmãos. Então, o que nós podemos tirar com tudo isso? Que depende de cada um de nós, irmão. Tudo está em nossas mãos, não é? O apóstolo Paulo dizia assim: todas as coisas são lícitas. Eu posso tudo, mas nem todas convêm. Olha só, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas edificam. Nós não podemos esquecer que o meu livre-arbítrio, ele deve estar condicionado ao livre-arbítrio do meu próximo. Posso ter a vontade de fazer tudo, mas entre a vontade de fazer e o ato em si, há uma distância muito grande, irmão. A minha liberdade, ela termina onde começa a do meu semelhante. Ou seja, eu posso decidir sobre os meus caminhos e escolhas, desde que isso não aprisione a liberdade do outro. Sabe a regra de ouro do livre-arbítrio, dada por Jesus? A regra de ouro do livre-arbítrio. Fazei aos outros o que gostaria que fizessem com você. E muitos de nós ainda em humanidade, porque nós estamos em graus evolutivos diferentes, tanto intelectualmente como moralmente, quanto espiritualmente, muitos de nós ainda nós temos dificuldade de avaliar se as nossas atitudes são boas ou não. Se as atitudes que estamos realizando têm ou não peso significativo na vida das outras pessoas. Um filósofo chamado Immanuel Kant, ele disse assim, os atos morais podem ser universalizados, os imorais não. Os atos morais podem ser universalizados, os imorais não. Por exemplo, amigo, se todos no mundo, todas as pessoas do mundo, realizassem a ação que você está pensando em realizar, seria bom ou ruim para o mundo? Se todas as pessoas do mundo realizassem aquilo que eu estou pensando em fazer, seria bom ou ruim para o mundo? Se todas as pessoas do mundo passassem no sinal vermelho, jogassem lixo na rua, se todos resolvessem as desavenças com violência, como é que seria o mundo?
Se todos no mundo exercessem mais o perdão, a caridade, a paciência, como é que estaria o mundo? Então, na dúvida, porque eu tenho o livre-arbítrio, na dúvida de como executar esse livre-arbítrio, se a minha atitude, o meu pensamento, a minha ação é boa ou não, nos perguntemos se isso que eu quero realizar, estou em dúvida, é algo que vai trazer benefícios ou muitos prejuízos? Nos coloquemos essa pergunta. Se todo mundo no mundo fizesse isso, como é que seria para o mundo? Legal, né? Tem uma historinha para a gente terminar isso, que diz assim, que numa vila da Grécia vivia um sábio famoso por saber a resposta de todas as perguntas que fizessem para ele. E um dia um jovem adolescente, conversando com uma pessoa, um amigo, disse assim, ó, eu acho que eu sei como enganar esse sábio. Eu vou pegar um passarinho e vou levar comigo até ele. Dentro da minha mão aqui, fechadinho, um passarinho pequeno. E vou deixar minha mão aqui atrás, para ele não ver. E eu vou perguntar assim para ele. Se o passarinho está vivo ou está morto? Passarinho que está na minha mão aqui atrás. Se ele disser que o passarinho está vivo, eu espremo a minha mão e mato o passarinho. E deixo ele cair no chão para ele ver. Mas se ele disser que está morto, eu abro a minha mão e deixo o passarinho voar. E assim ele maquinou. Chegou até perto do sábio e fez a pergunta. Sábio, o passarinho na minha mão, aqui atrás, está vivo ou está morto? O sábio olhou para o rapaz e disse, meu jovem, a resposta está nas suas escolhas. A resposta está nas suas mãos. É isso, gente. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus.